eu falando para vocês de Jesus. Essa foi a primeira coisa que nós podemos arbitrariamente, é claro, arbitrariamente, ligar a textos bíblicos, como se fosse uma falácia mesmo. É um Harry Potter, uma obra de ficção científica, né? Bem interessante. Segunda vez que há a presença desses alienígenas com Jesus. O Jesus, então, ele até completar 30 anos, ele era um cara normal. Era um não ungido por Deus. Era o Jesus ali. Mas, secretamente, lá com os drones alienígenas, quer dizer, com os anjos do Senhor, sabia que o Jesus ele era 70/H3, não, ele era um experimento científico, não, ele era um filho de Deus, isso. E aí, o ser humano modificado no embrionário alienígena, então, ou no fabricado por Deus, filho de Deus, então ele, com 30 anos, ele vai até o João Batista. Falei, aí João, bom, batiza eu? Batizo. Não precisava batizar, mas eu batizo, vamos batizar. Entrou na água, então ele pegou Jesus pela goela, enfiou e tirou da água. Isso se chama batismo de João. Aí o João fala, depois que eu fiz isso, nós estávamos na água ainda, um drone alienígena parecido com uma pomba branca, iluminada. Então ele desce até o espécime do estudo e é injetado nele uma cepa de patógenos, de bactérias alienígenas super, hiper perigosas. Nós podemos encontrar essas bactérias ainda hoje, estão congeladas lá na Antártida, foi deixado lá para nós nessa época. Você vai ver que na onde enterraram aquilo, a caixa tem uma gigantesca árvore desenhada, conotando que aquilo ali faz parte da árvore da vida, a substância que transforma esse ser comum, esse animal, esse notebook precário, faz um upgrade nele. Nós comparamos o PC, o notebook, com macacos, sendo o sistema operacional bem simples. Nós humanos é o macaco com Windows instalado. Agora, quando nós comermos da carne e bebermos do sangue de Jesus, então nós fazemos aquilo lá que Jesus disse para os fariseus: vós sois deuses. Vós se referindo Deus, falando, apontando para nós humanos. Essa é a explicação. Lembra que fizeram a Capela Sistina, aonde o Deus aponta o dedão para o humano está mais embaixo e Deus mais em cima, o humano bem fortão, assim, quase que sexual, né? Uma coisa gay, ele está apontando o dedo para o humano, né? Dando a ele acesso à árvore da vida, passando para ele o conhecimento. Aquela Capela Sistina foi baseada nesse texto referente a Jesus, então, ser a única coisa que nos leva a Deus. Jesus é o cara magro que morreu na cruz? Não, aqui ele era o hospedeiro de uma cepa de bactérias alienígenas muito poderosas, uma espécie
uma variante muito diferenciada da varíola. Aquelas bactérias, então, elas podem se alojar no tronco cerebral e, ao contrário da maioria de patógenos que vêm para destruir, há patógenos que ajudam o hospedeiro, transforma-o para a manutenção da sua própria vida. E essas bactérias então fazem isso. Elas invadem o tronco cerebral, que dá uma febre horrível em você, e ela passa a contaminar e cria em você algo, uma espécie de demência muito semelhante à raiva. A raiva humana, por exemplo. Quando você está infectado com a raiva humana, você tem uma fobia, um medo horrível de água, sua boca saliva muito e você tem delírios horríveis. E normalmente, ou com certeza, é fatal. Dificilmente você vai ter um ser humano, acho que nem existe mesmo, que sobreviveu à raiva humana. Aquele Jesus, então, quando você comer da carne, comer do sangue, significa ser contaminado. Aí, o que acontece? Uma ferida aqui na sobrancelha. Quando aquele sistema de cepas, não é quase dizer isso, aquele conjunto de seres biológicos, aqueles patógenos, eles vão fazer o que está na Bíblia, lá no Velho Testamento, como o Matusalém. Matusalém viveu quase 1000 anos. Então, se você, vamos supor, um humano comum, esse gordo, por exemplo, o Drauzio Varela, o Sérgio, qualquer humano, a gente vai lá onde está o Santo Graal, dentro de uma grande caixa preta de madeira desenhada a árvore da vida na frente. Lá dentro, enterrado no gelo profundo da Antártida, tem o cadáver de um soldado romano. Esse soldado romano, ele é um dos santos da Igreja Católica, muito conhecido. Eu acho que é o santo mais conhecido que existe, principalmente no Brasil, que é Santo Longuinho, São Longuinho. O São Longuinho é o soldado, não era um centurião, ele era um soldado que foi lá e furou o peito de Jesus, da onde saiu sangue